Cuide-se bem, com Roberto Elcheque. Hoje, ao vivo aqui nos nossos estúdios, nos estúdios da Band News FM, temos o prazer de receber o nosso colunista Roberto Elcheque. Bom dia pra você, Roberto. Bom dia, Mardélio, bom dia, ouvintes, é um prazer. Novamente, né, ano passado estive aqui, novamente no último dia do ano, aqui na Rádio Band News. É com muita alegria estar aqui. Roberto, é muito bom te receber aqui ao vivo, principalmente nesse momento aí de pandemia, pra gente tratar de vários assuntos aqui na Band News FM. Roberto Elcheque, que é responsável pela coluna Cuide-se Bem aqui da Band News FM. E, Roberto, pra começar, você que conhece tão bem aí sobre a mente humana, sobre equilíbrio do corpo, a gente falou muito, né? Inclusive agora eu falei há pouco como cuidar do corpo, da própria saúde, mas e a mente, ô Roberto? O que a gente pode fazer? O que você fez para tentar se manter equilibrado? Primeiro, você conseguiu e o que você fez? Bom, Mardélio, foi muito complicado no começo, porque o que aconteceu? Eu estava vivendo isso pela primeira vez, como a maioria da população mundial viveu, a pandemia, né? E então a inexperiência de lidar com as situações também chegou até a mim. As pessoas, às vezes, ela tem esse erro romântico de achar que o professor de yoga ou de mindfulness ou de instrutor de meditação sempre vai manter aquela mente equilibrada, tranquila, mas como tudo era muito novo, e eu acho que teve um fator agregador que dificultou um pouquinho. Além de ser novo para mim, as pessoas queriam a minha ajuda. Então você tinha que, de qualquer forma, ficar forte ou tentar se posicionar de uma maneira mais disciplinar para que você conseguisse ajudar as pessoas que no caso estavam me procurando, porque a procura por meditação e por aulas de yoga online aumentou muito durante esse período de pandemia. Então a gente teve também que ser muito rápido para poder fazer essas aulas online, porque as aulas presenciais foram canceladas. E aí, para mim, foi um desafio muito grande. Eu meditei, fiz muita meditação, que eu trabalho com meditação, dei alguns cursos de meditação também, e você já deve saber, a maioria dos nossos ouvintes, eu precisava de uma terapia complementar, e essa terapia complementar foi um projeto que eu criei, chamado, junto com o Gustavo Waitley, que é um parceiro meu, chamado Cineclube 80, que é um podcast que fala sobre os filmes dos anos 80. Ah, sim. Parte desse projeto foi ao ar aqui na Band News FM. Foi ao ar, ele sempre quando há estreia de uma nova temporada e algumas edições especiais, ele vai ao ar aqui, ao ar pela Band News FM. E o interessante é porque o que a gente começou a perceber, e até hoje eu acho que os nossos ouvintes também estão percebendo, as produções culturais, principalmente todas, né? Mas as produções culturais de cinema, de série, já tá começando a ficar cada vez mais escassa. Você não vê nenhuma estreia hoje, alguns cinemas voltaram, você viu aí Mulher Maravilha, e algum outro, me esqueci agora o outro filme, nessas plataformas de streaming, você vê pouquíssimas estreias. Então eu falei, vamos montar alguma coisa relacionada a essa área cultural de cinema e principalmente dos anos 80, que é algo que eu sou apaixonado. Realmente. E o cinema dos anos 80 tem algo muito importante, Elcheque, porque principalmente para os mais jovens que acompanham aí, tem muita coisa que a gente acha, que os jovens acham que foi inventado ontem, que é a Marvel que inventou e que já era feito lá nos anos 80. Então é legal você ter uma base cinematográfica, de cinema, para você saber de onde surgiu. Aí você vai ver, gente, essa ideia é uma melhora lá de trás, mudou o efeito tecnológico, mas a estrutura é antiga. É bom pra você ter essa base, né? Ô, Mardélio, é bem interessante. Eu vou te contar um caso aqui que eu acho que foi uma vitória do nosso podcast, que foi o seguinte. Eu e o Gustavo, nós realizamos uma pesquisa muito intensa. A gente participa de fóruns, Reddit, para poder trazer informações, eu até brinco, quase exclusivas, né? Olha pra você ver, o assunto era mais de saúde, acabou voltando pro cinema, mas a gente pode voltar em saúde também, né? A gente volta. E a gente, nessa busca desenfreada para ter um diferencial, e e ainda bem a gente conseguiu ter esse diferencial. Você deve lembrar daquele filme Footloose, eu acho que a maioria dos ouvintes também deve lembrar. E a gente conseguiu conversar com um comerciante local que serviu o armazém dele, não dele, mas agora dos herdeiros, que serviu para locação, e ele contou de uma determinada cena que foi gravada, e essa cena não há em nenhum
local, não há em nenhum DVD, nenhum Blu-ray, não há na internet, mas essa cena existiu e a gente descreveu essa cena pro ouvinte do podcast. Então esse é o grande diferencial, a gente trazer informações que quase ninguém sabe. Muito legal. Só pra gente pontuar aqui, pra gente ir por partes, esse podcast está disponível onde? Ele está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, @Cineclube80 no Instagram, caso você queira acessar. Acessem, sigam lá. Então vamos centralizar no Instagram. Qual que é o endereço? @Cineclube80. Aí lá tem todos os caminhos para você conferir se você quiser saber mais desse podcast. Mas esse podcast serve para virar aqui o assunto porque tem a ver com ocupar a mente, distrair. Nesse momento, Cheque, vou te confessar que eu tive dificuldades de saber o que era pra fazer nessa pandemia. Se a melhor forma era deixar a mente vazia, ficar em casa, tranquilo, fazendo coisas ali de casa mesmo, já que não podia sair para várias atividades, ou me ocupar muito. Isso foi a dúvida de muita gente. Teve gente que se matriculou em curso online, pessoal malhando dentro de casa e o pessoal publicando muito na internet. E, em algum momento, eu tenho certeza que algum ouvinte vai se identificar agora comigo, eu fiquei me sentindo acuado, porque tinham pessoas que estavam fazendo muito mais atividades que eu. Eu falei, gente, será que eu tô fazendo pouca coisa, tô ocupando pouco meu tempo? Isso pode ser um problema, as redes sociais nesse sentido, e as pessoas, essa busca que as pessoas tiveram de serem produtivas no meio da pandemia? Eu acho que sim, e isso também faz parte do show, principalmente do Instagram, né? Estou ótimo, estou tranquilo, estou feliz. E não é verdade. Todo mundo levou um baque muito grande na pandemia. E deixa eu só fazer uma pequena correção, Mardelli. Não existe esvaziar a mente. Quando você diz esvaziar a mente, novamente, isso eu gosto de usar essa palavra, isso é um erro romântico. Você não consegue em nenhum momento esvaziar a mente. E as pessoas, elas se sentem muito frustradas porque ela fala, eu vou ali meditar. E assim, muitas pessoas, muitos instrutores de meditação, até para bancar, para manter aquela aura de inacessível, vamos esvaziar a sua mente. Isso acontece muito. E eu já vi muito agora também na pandemia. Isso não existe. O que você consegue é uma não identificação com as suas ondas mentais. Você percebe que ali os seus pensamentos estão, mas aquilo não te afeta. Isso é meditar. Então, o ideal, o que seria real é que isso acontecesse. Você entender que aquela onda de pensamentos que você está tendo, isso não te afeta nem para o bem, nem para o mal. Você simplesmente observa, você é o espectador. Então, se alguma instituição que oferece isso, a gente já tem que ficar com o pé atrás? Eu fico muito com o pé atrás. E sabe aonde que eu mais vejo isso? Sabe onde mais eu vejo isso? Nesses resorts que eles colocam pessoas leigas para ensinar meditação. Geralmente, sem querer desmerecer, um recreador que não tem um curso de meditação, que não tem um curso de yoga para poder fazer uma meditação com as pessoas. Cheque, a gente caminhando aqui com o nosso assunto, eu gosto muito de conversar com você porque sobre essas questões da mente, você domina muito bem. E a mente pode interferir no nosso corpo, por exemplo, pessoas que não estavam se sentindo bem mentalmente, muitas tiveram problemas que acabam provocando interferências no corpo. Isso tem fundamento? Ô Mardélio, eu sou completamente aficionado nesse assunto que você acabou de falar. A gente chama isso de leitura, linguagem corporal ou leitura corporal. Existem grandes profissionais, isso aí também já foi provado cientificamente. Eu sou muito cético, né? Os meus ouvintes aqui lá da coluna já sabem que eu procuro sempre trazer uma base científica, porque o yoga e a meditação, eu acho que ela ficou tanto tempo descredenciada, né? Não tinha credibilidade exatamente por essa questão. Teve uma temporada aí que tinha muito, sem querer desmerecer também, bicho grilo, sabe? Aquele pessoal que falava energia. Aí eu sempre brinco, defina energia, explique energia. Mas voltando ao seu assunto aí, essa questão da leitura corporal, tudo que acontece na sua mente, você vai sentir em seu corpo. Podemos citar algum exemplo? Você se considera uma pessoa perfeccionista? Eu pergunto também ao nosso ouvinte. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Eu me considero. Possivelmente, não estou querendo aqui fazer um diagnóstico, mas possivelmente você tem enxaquecas.
Pessoas perfeccionistas têm uma característica de ser uma pessoa enxaquecosa, ela vai ter enxaqueca. Então, o corpo falando ali para você, olha, o que acontece, por exemplo, nesse processo da enxaqueca? Você não está acontecendo da forma que você quer, porque você é muito perfeccionista. Então, se tiver uma linha fora do lugar, não acontece, a sua cabeça começa a pensar, mas podia ser assim. E aí você já vai sentir enxaqueca. Existem várias outras, existem especialistas nesse assunto, se o nosso ouvinte quiser dar uma estudada, Louise Hay, uma autora internacional, e a Cristina Cairo, que tem livros interessantíssimos chamado Leitura do Corpo. Vou citar outro exemplo rapidinho aqui. Geralmente, quando você tem nariz escorrendo, e sem ser gripe, sem ser nenhuma vírus, o corpo está chorando, você está querendo chorar, então você está ali com o nariz escorrendo. Então, sempre vai ter essa correlação de corpo e mente, não tem como não ter. Papo muito agradável aqui com o Roberto Elcheck. Claro que o noticiário aqui é sempre muito apertado, mas eu queria falar sobre um ponto muito importante que acabou me afligindo e vários ouvintes falaram conosco ao longo da pandemia sobre isso, que é ansiedade. E agora a gente está vivendo uma soma de ansiedade, porque tem a ansiedade que a pessoa está torcendo para a pandemia acabar, aquela sensação quando vai acabar e parece que não tem uma luz no fim do túnel. Pelo menos não tinha, agora tem uma luz no fim do túnel. Então, além da ansiedade que se arrasta desde o início da pandemia, o Elcheck, tem isso, a espera pela vacina. Tem que tomar cuidado também com esse excesso de ansiedade, excesso do futuro? Pois é, Mardélio, e também não adianta muito eu falar, Mardélio, fique calmo, né? Meu querido ouvinte, fique calmo. Não, eu acho que e aí a gente pode, vamos dizer assim, agir dentro do corpo. E você tem um instrumento muito forte para trabalhar a sua ansiedade, muito poderoso para trabalhar a sua ansiedade. Você já nasceu com isso. Esse instrumento é a sua respiração. Então, se você se conectar com a sua respiração, e as maiorias de práticas de meditação e mindfulness, elas ensinam essa conexão com o seu processo de respirar, com a sua forma de respirar, você consegue acalmar o seu ritmo interno. Em alguns ritmos biológicos, você consegue acalmar. E aqui, que toda entrevista que eu venho aqui, eu sempre reafirmo. Respiração, meu caro ouvinte, diafragmática, sempre lá embaixo. Então, sempre inspirando, projetando a barriga para frente, exalando, deixando a barriga recolher de forma natural. Se você não consegue fazer isso em pé ou sentado, deite-se com o joelho dobrado, os pés no chão, e põe a mão lá na barriga, inspira, projeta a barriga para cima, exala, deixa a barriga voltar naturalmente. Você consegue absorver uma quantidade maior de oxigênio e com isso acalmar o seu ritmo interno. Papo muito agradável com o Roberto Elcheck, nosso colunista aqui, responsável pela coluna Cuide-se Bem, também com esse projeto muito legal, Cine Clube 80, recomendo você acompanhar. Acompanhei aqui na Band News FM quando estava de plantão, quando foi reproduzido, papo muito leve. Tem vários ouvintes perguntando aqui, quero ouvir mais, como que eu faço para entrar em contato com o Elcheck? Você falou o canal do Cine Clube 80 no Instagram, mas queria que você destacasse aqui o seu contato lá no Instagram para quem quiser seguir com esse papo, se aprofundar, te seguir, recomendações, qual que é o canal? Olha, é arroba Elcheck Júnior, ELCHECK Júnior, ou meu site, cuidandodemim.com.br. Mardélio, deixa eu só comemorar aqui um pouquinho, claro. Falar sobre a coluna Cuide-se Bem. Agora, dia 21 de março, nós fazemos 7 anos no ar. E assim, sem repetir coluna, essa é uma grande qualidade minha. Eu sempre trago colunas inéditas. E o Lucas, nosso diretor aqui de jornalismo da rádio, veio com uma proposta muito interessante, uma pequena reformulada na coluna, do qual eu falo mais sobre meditação, sobre yoga e a presença constante do meu querido Ricardo Xavier, que é um educador físico competentíssimo. Ele é fisiologista também e ele consegue trazer os assuntos relacionados à atividade física de uma maneira muito acessível. Dúvidas, é muito bacana a presença dele e é mais constante agora aqui na coluna Cuide-se Bem. Maravilha, foi um prazer conversar com você, Elcheck, é sempre um prazer. A gente também às vezes se encontra aí em corridas, né, em projetos aqui da Band. Você gosta muito de correr, gosta de correr e pedalar também. Sempre é agradável conversar com você
E é muito legal ouvir sua coluna aqui. Vários ouvintes já falaram isso ao longo da nossa programação. E gostaria de transmitir para você que a sua coluna, às vezes, é um respiro aqui no meio da programação da Band News FM, porque em meio ao noticiário atribulado, corrido, é a hora que dá uma respirada, fala suave. E é bom, isso traz calma para os ouvintes, aqui para os apresentadores. Então é sempre um prazer conversar com você ou te ouvir aqui na Band News FM. Eu fico muito feliz, muito obrigado. E meu querido ouvinte, respiração diafragmática. Vou dar mais uma última dica, pode, Marcelo? Claro, claro. Tem tempo? Olha, é o seguinte, sempre quando você tiver com um familiar aí nervoso ao seu lado, ansioso, geralmente qual é a primeira palavra que você usa, Mardélio? Quando você vê uma pessoa nervosa ou ansiosa do seu lado? Fique calmo, sossega. Isso, mas você fala uma outra, Respira, né? Errado, meu caro ouvinte, meu querido Mardélio. Você tem que falar. Quando ele vai respirar, ele vai puxar o ar. Então ele vai puxar o ar lá pra cima. Então não vai conseguir. Então o ideal seria exale, solta o ar, relaxa. Então tiver nervoso, exale. Maravilha, excelente dica. Valeu, Eucheque. Um abraço pra você. Feliz 2021. Obrigado.